Tudo Oh, bem? tudo, e você? Também. Bom dia. Bom dia. Ter você aqui hoje comigo. Estou muito feliz. Eu fiz você ter aceitado o convite. Gente, a Gé, ela me mandou uns directs, né? Me contou como é que estava sendo lá no escritório dela. Aí eu falei, não, mulher, você tem que participar porque é sucesso para contar pra Com galera certeza. também. Nossa, eu fiquei muito feliz porque a gente espera isso, né? Escutar as experiências, porque isso agrega muito, né? Então eu fiquei feliz de ser a pessoa hoje que vai contar a minha experiência, entendeu? Muito Mas legal. a semana do desafio, você está sendo a primeira aqui da nossa semana, na segunda já. Muito feliz. Jé, você só consegue levantar um pouquinho o celular que tá te cortando um pouquinho. Assim. Aí. Então, seja bem-vinda ao nosso case de sucesso. Já quero pedir para Obrigada. você se apresentar, contar de onde você é, contar um Sim. pouquinho sobre o seu início na advocacia, quais foram suas maiores dificuldades. Conta um pouquinho sobre você, Jé. Então vamos lá. Eu sou de Aracruz, no Espírito Santo. Eu já sou advogada há 7 anos, fez 7 anos em fevereiro que eu sou advogada, e meu pai e minha mãe são advogados. E quando eu saí da faculdade, eu fui para o escritório deles, né? E eles já trabalhavam com previdenciário, mas eu não me via trabalhando com isso. Eu saí da faculdade com a cabeça em direito do trabalho, né? A minha prova da ordem foi em direito do trabalho. Aí eu pensava, ai, previdenciário nada a ver e tal. E aí, como era o carro-chefe do escritório deles, eu fui obrigada a trabalhar em demandas com eles, né? E aí eu comecei a gostar, porque é muito da minha personalidade gostar de ajudar as pessoas, né? As causas sociais e etc. Então eu comecei a me identificar muito, comecei a deixar o direito do trabalho de lado e comecei a me interessar e querer estudar sobre previdenciário. Só que eu cheguei a fazer uma pós-graduação antes da reforma, né? E fui trabalhando com base no que eu ia vendo na prática. Eu não me aprofundava muito, eu estava um pouco perdida, né? E aí veio a questão do escritório dos meus pais desfazer, né? Eles se divorciaram e aí cada um foi para um lado. Eu fui ficar com a minha mãe. Quando eu fui ficar com a minha mãe, a gente continuou só no previdenciário, mas minha mãe que estava mais à frente, né? E aí, minha mãe também saiu do escritório, porque ela foi trabalhar na administração pública. Então, eu me vi sozinha e, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer previdenciário mesmo ou eu vou fazer outra coisa? Só que, como o escritório já era de nome previdenciário, as pessoas continuaram procurando para isso, né? Então, eu continuei nessa área meio que aos trancos e barrancos, né? Eu não tinha muita força para estudar, trabalhar, então eu estava fazendo conforme a banda tocava, né? E aí eu sou mãe, né? Já tenho 2 filhas e casada e não tinha dinheiro nenhum. Gente, que coisa horrível! Não tinha dinheiro, não entrava dinheiro, não aparecia nada. O que aparecia era só no êxito. Eu não tinha isso na minha cabeça que eu podia cobrar algo na hora e depois o restante no êxito. Não tinha nada disso. Então, muitas vezes chorei, falei com meu marido que não sei para que eu fiz direito, que eu tinha que arranjar outra coisa, né? Ai, amor, você viu fulana? Fez faculdade comigo, mas já começou a fazer outra coisa. Olha como que ela tá bem e eu aqui sofrendo, né? E ele não, meu marido é muito incentivador, ele falou: "Você tá ficando doida, não vai largar o direito não. Uma luta para passar na prova da OAB, não vai largar não". E aí, o ano passado, uma amiga minha, Jaiara, se Jaiara estiver assistindo, ela é advogada. Ela já seguiu o seu perfil. Aí ela foi e falou: olha esse perfil aqui. O nome dela é Jéssica. Você vai gostar muito, amiga. É de direito previdenciário. Assiste. Acabou. Quase engoliu o seu perfil inteiro, assim, ó, tudo. Comecei a assistir tudo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu tô precisando. Eu preciso fazer esse curso, né? Ó, minha mãe comentando. Aí
Aí eu não tinha dinheiro nem para comprar o seu curso. Aí eu falei com meu marido assim: amor, vamos passar no cartão, não importa em quantas vezes, mas eu tenho que fazer esse curso. Aí comprei o curso, comecei a assistir logo, e é como se tivesse aberto a minha mente, assim. Então, aí eu não sei se eu estou adiantada. Você vai me dizer o que eu tenho que responder, porque eu já. Pode falar, vai contando. Aí, como que era que eu trabalhava? A pessoa me procurava e falava assim: ah, doutora, eu acho que eu já posso aposentar, dá uma olhada na minha carteira, não sei o quê. Aí eu falava: tá bom, totalmente ingênua, né? Pegava a carteira da pessoa, entrava no meu INSS, baixava o CNIS, ia conferindo os vínculos, né? E eu fazia conta na mão. Eu não fazia com base no site do INSS nem nada. Eu ia lá botando vínculo por vínculo, fazia contagem de tempo, mas contagem de salário, esquece, eu nem sabia que eu tinha como fazer isso, né? E aí eu fazia assim, desse jeito. Quando eu comecei a assistir seu curso, que eu assisti as lives do YouTube, né? E aí comprei, que foi uma semana a semana do melhor benefício que você fez, então eu já estava, minha mente já começou a se abrir. Quando eu comprei o curso e comecei a assistir, falei, gente, não é nada disso, como assim? Eu tenho que fazer as coisas direito, nada a ver o que eu estava fazendo, né? E eu cobrava um valor, ai Jesus, um valor vergonhoso, né? Para poder olhar. E talvez estava até condizendo com a qualidade do meu serviço, porque eu estava fazendo meio assim. Meio sem saber, tava indo ali. Vamos seguir a corrente. Não sei nem o que eu tô fazendo, mas vamos, né? E eu sei, já estava numa fase que eu gostava muito do previdenciário. Então, eu queria ter nome, eu queria que as pessoas me reconhecessem, eu queria ser aquela pessoa que as pessoas lembravam quando pensavam em aposentadoria, quando pensassem em alguma coisa. Então, eu precisava me dedicar para ser uma pessoa que tinha segurança no assunto, que passava confiança, né? Credibilidade no serviço. Então, quando eu comecei a fazer o seu curso, eu percebi isso. Não, agora eu vou conseguir ter uma segurança até para eu trabalhar e para os meus clientes, né? Aí eu conheci o cálculo jurídico, que é o sistema que você utiliza. Meu Deus, salvou minha vida, você não está entendendo. É outro nível, não tem nem explicação. Aí já assinei o cálculo jurídico e eu sou meia doida, né? Quando eu comecei a fazer o seu curso, só tinha uma semana que eu estava fazendo, eu falei, vou pegar planejamento, não quero nem saber. Vai aparecer, se eu tiver dúvida, eu vou lá na aula que ela ensina e eu vou conseguir fazer. Porque era a minha necessidade, né? Eu sou mãe, eu pago aluguel e como que eu vou ficar esperando assistir o curso inteiro, né? Ai, mamãe tá até falando aqui, agora eu tenho que aprender com a minha filha. Acabou que eu tô à frente dela e ela que aprende comigo agora, nessas questões previdenciárias. Então, aí eu lembro que eu comecei a postar na minha rede social as informações sobre planejamento previdenciário, até seguindo dicas suas, né, da sua rede social. Eu tenho que atrair o meu público, sem dizer assim, ei, me contrate, né? Mas eu tenho que atrair o público. E aí eu comecei a postar assuntos, porque a minha rede social não é profissional, a minha rede social é pessoal. A Jéssica, que é mãe, que é cristã, isso e aquilo, é advogada. Então, eu comecei a postar uns assuntos aleatórios, porque eu queria manter meu perfil pessoal, mas manter o profissional também. E aí pessoas começaram a me procurar. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro cliente, né? Ele gostou de uma publicação que eu fiz, me procurou no direct, eu passei meu WhatsApp, ele era da minha cidade, pra você ter ideia, nem sabia que eu mexia com isso. E aí ele foi no meu escritório e eu lembro que eu cobrei R$ 700 dele, né? Eu lembro do primeiro valor, que foi esse. E aí eu peguei o modelinho que você dá do planejamento, falei com ele, olha, eu preciso de um prazo de 10 dias úteis para eu poder concluir o seu planejamento. Porque como eu sabia que eu estava aprendendo ainda, eu queria ter calma para fazer,
conforme eu ia aprendendo com o seu curso, e fazer um planejamento legal, né, para ele. E aí eu fiz, tive muita dificuldade, eu confesso, no primeiro, né, porque era totalmente diferente do que eu fazia. Mas eu consegui. Verifiquei as pendências, conferi todos os salários, o tempo, vi as possibilidades de aposentadoria, e ele era um cliente novo, então não tinha nada para ele hoje, né? Tinha futuramente. Chamei ele no meu escritório, expliquei tudo, ele falou que queria que eu fizesse simulações para o futuro, de quanto ele poderia pagar a mais daqui para frente, para melhorar lá na frente a aposentadoria. Então, foi bem legal. Assim, o primeiro foi bem legal, mas eu ainda estava perdida, né? E com o tempo, o que aconteceu? Ele ficou muito satisfeito, ele começou a me indicar, e um indica para o outro, né? E começou isso, um monte de gente me indicar, e eu assistindo o curso. Então, juntando o curso com a prática, tá dando muito certo, né? Cada planejamento a gente vai aprendendo mais um pouco, né? E aqui na minha cidade a gente tem fábricas, né? Então tem um público muito grande de tempo que trabalha exposto a agente nocivo, né? Na verdade, é o que eu mais trabalho aqui, né? E isso foi excelente, porque eles são de uma empresa muito boa. Quando o primeiro veio e eu fiz, que eu já fazia análise de PPP, né? Quando o primeiro veio, ele ficou apaixonado com o meu serviço, né? Do tempo especial e tudo, e eu dei entrada na aposentadoria dele. Ele foi o primeiro que fechou o planejamento e depois fechou o requerimento. E a aposentadoria dele saiu com 5 meses no teto da Previdência, e ele já tinha dado a entrada. Sim, parabéns, que legal! Nossa, foi muito legal. E aí ele já tinha dado entrada com outro advogado que não tinha conseguido reconhecer o tempo especial dele e tal. E eu consegui, e ele, assim, se tornou o meu indicador oficial de clientes, A né? sua propaganda, o seu marketing. O meu marketing, eu tenho até foto com ele ali no meu Instagram, que ele ficou muito feliz. E é isso, né? O que acontece? O curso do Dizambi, ele abriu minha mente. Eu vi que eu tinha muito mais a oferecer aos meus clientes, ao invés daquela contagem à mão, né? Eu vi que eu tinha muito mais a oferecer, que tinha muito mais coisa que eu tinha que ver, que eu não podia dar entrada nas aposentadorias de qualquer jeito. Eu tinha que conferir, eu tinha que saber se era aquilo mesmo, se tinha pendências, porque o meu cliente pode perder com isso, né? Se eu não fizer as coisas direito. Então, já era muito responsável com o direito do meu cliente. Isso me tornou mais responsável ainda. Não, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, né? A Jéssica ali, minha xará top, me disse que eu tenho que conferir tudo, porque senão o que eu não conferir vai prejudicar ele lá na frente. Então, por que eu resolvi implementar o planejamento? Por causa disso, porque hoje, depois da reforma, não existe mais receita de bolo. Ah, homem tem que ter isso e isso, mulher isso e isso e aposenta. Não é assim mais, né? Então, esse foi o principal motivo. E o segundo, porque eu precisava de uma renda, né? Eu precisava. E eu via que isso não era possível. Na minha cabeça, não era possível ter uma renda mensal ali, ao invés de contar só com RPV, né? Que sai no final de processo. Então, esse foi o principal motivo. Aí a pergunta que você fez, se eu fechei novos contratos após a realização do planejamento previdenciário, eu sempre fecho quando o cliente já tem direito e a aposentadoria é boa, porque eu não empurro qualquer aposentadoria no cliente. Essa daqui você tem hoje, mas ela não te dá um salário bom, né? Você precisaria esperar um pouquinho. Eu não empurro, não. Eu dou conforme você mesma nos orienta no curso. A gente tem que oferecer o melhor benefício para o cliente. A gente tem que orientar ele na busca para o melhor benefício. Então, eu exponho todo o cenário e espero ele ver o que ele decide, né? Sim. E, Gé, na hora que você... como que você faz...
voltando assim, né? Na hora que você vai fechar um contrato de planejamento, por exemplo. Porque você falou que os clientes vão aí procurando, querendo saber da aposentadoria. E como que você explica para o cliente, como que você vende o serviço de planejamento para o cliente ter a importância desse serviço e querer te contratar fazendo justamente esse pagamento antes, que é o que a maioria dos advogados não faz, né? Verdade. E é um desafio muito grande isso da cobrança de honorários, principalmente onde eu moro, que é uma cidade de interior, que tem muito essa cultura de que a advogado a gente paga no final, né? E Sim. eu tinha um problema muito grande que o cliente queria me pagar só se após a minha contagem ele tivesse direito a algo. Então, que esse serviço meu, até descobrir tudo, não precisa pagar, entendeu? É, nada, não é nada que ela está fazendo. Isso, ai, e para minha personalidade, que eu tenho um pouco de dificuldade de cobrar, era uma coisa muito difícil, né? Mas aí, como que eu faço isso hoje? Quando alguém me procura pelo WhatsApp, pelo direct, eu evito fazer qualquer tipo de atendimento por essas redes, né? E eu falo que é necessário a gente marcar um horário presencial, né? Para eu explicar todo o serviço. Quando o cliente vai lá no meu escritório, ele já vai, a maioria, né? Já vai entregando a carteira aqui, doutora, é isso aqui. Aí depois que a doutora olhar, a doutora me fala se eu tenho direito a alguma coisa. Aí é aquela parte difícil, né? Aí eu respiro. Então, eu não posso fazer dessa forma, tá? O planejamento previdenciário, que é o serviço que eu preciso prestar para o senhor, para a senhora, é um serviço muito completo, é um serviço necessário. Eu não posso orientar o senhor a nada sem antes olhar a sua situação, conferir suas contribuições, ver se a gente não tem nenhuma pendência. Então, é algo bem completo e mais complexo do que o senhor imagina. Então, isso já é um serviço que eu vou ter que prestar para o senhor, porque ele é necessário para o senhor saber o que tem pela frente, se tem direito a algo, e é necessário para mim, né, como advogada, poder te orientar da forma correta. Então, a nossa primeira etapa do atendimento é esse planejamento previdenciário. Se depois nós vamos seguir para um requerimento, para uma ação judicial ou algo do tipo, isso aí é a segunda etapa, tá? Mas, a princípio, o senhor já teria que me contratar para esse tipo de serviço, caso o senhor tenha interesse. E aí, se o senhor quiser, o valor é X, tá? Ele é pago na hora que me contrata para fazer o serviço, tá? E aí, quando eu terminar, eu faço todo o parecer para o senhor, te chamo aqui e te explico. Geralmente é essa conversa, estou resumindo, né? Sim. E aí, alguns ficam, ai meu Deus, tem que pagar esse valor. E se depois eu não tiver, né, direito para aposentar? Mas aí eu enfatizo que eu não tenho como fazer esse serviço de forma gratuita, porque ele já é um serviço, ele não é somente uma consulta, ele é um serviço que eu, com os meus conhecimentos, estou oferecendo a ele, né? Essa minha conversa, ela dá certo aqui. Eu não sei se os colegas fazem de outra forma, né? Mas com os meus clientes dá certo essa conversa, né? Eu poder explanar para ele a importância do serviço. Quando o cliente percebe a importância e que não é uma coisa simples, né? Ele vai me dar credibilidade para fazer, porque se eu falar que é que eu tenho que fazer só uma contagem, não sei o quê, ele não vai me dar, como fala, segurança. É só uma contagem, então eu mesma posso fazer, eu vou entrar no site da INSS, eu mesmo fazer, né? Então, quando tem até um colega que perguntou que qual o valor que eu cobro. O primeiro eu cobrei R$ 700. Hoje vai depender da complexidade, né? Quando eu vejo que o cliente tem tempo especial, por exemplo, que eu tenho que analisar PPPs, isso vai aumentar o valor do que eu cobro, né? Com certeza vai. Eu olho de acordo com o caso, de acordo com a minha conversa com o cliente, do que eu imagino que eu vou ter que fazer, eu aumento ou mantenho o valor que eu já cobro geral aqui. Como eu falei, eu comecei a cobrar 700. E até conversando com a Jéssica no privado, eu disse que por ser uma cidade interior, eu estou tendo que aumentar gradualmente, né? Eu não posso, explodir o valor, porque aqui na minha cidade não existe isso.
Então, hoje, é na faixa de 1.000, 1.200, 1.500, tá? Vai depender muito da complexidade do caso, né? Uhum. E aí, depois, se o cliente quiser fechar um requerimento, a gente também vai ver que tipo de requerimento que é e fazer a cobrança de acordo com o tipo de requerimento. É, Novo contrato, exatamente. a gente faz o mesmo esquema aqui no escritório. A gente também faz um valor inicial, né, para a pessoa do planejamento, e depois, se a pessoa fechar um requerimento, aí a gente dá um desconto, né? Porque Sim, querendo ou não, o trabalho que você teria que fazer para entrar com um requerimento responsável, né, igual você falou, é. tem Uhum, que estar, porque realmente tem gente que chega lá e entra com requerimento de qualquer jeito, se der não. certo, não der, não deu. Mas Uhum, para com requerimento de forma responsável, você tem que fazer toda essa análise de qualquer é. forma. Então, depois, se você fechar algum outro contrato, aí você consegue até dar um descontinho, né? Porque a Aí o pessoa. cliente já chora o desconto, né? Poxa, paguei tal valor no planejamento, aí já tem esse valor. Porque como eu trabalho com requerimento administrativo, eu cobro um valor de entrada, mais o êxito quando o benefício der certo na via administrativa, né? Se depois a gente tiver que entrar com ação judicial, já é outro contrato, Assim. outra história, né? E Então, isso, aí, né, do ah, planejamento. Isso é legal do planejamento, porque realmente ele é uma porta de entrada para vários outros contratos. É até o que você tinha postado lá, né? aham. De E, contar. E o interessante é que o cliente que ele me contrata para o planejamento, depois para um requerimento administrativo, ele já tem eu como advogada dele. Então, qualquer outra demanda, não importa de que área, ele passa para mim. Então, eu já fechei exoneração de alimentos, divórcio, várias coisas, que eu também faço direito de família. Então, é impressionante. Você passa uma credibilidade tão grande, uma confiança, uma segurança no seu domínio do assunto, que o cliente ele vê você como uma pessoa assim aliada a ele. Qualquer problema que eu tiver, agora eu vou chamar a doutora Jéssica, né? Uhum. E é muito interessante. E, na verdade, o valor ele é muito individual, né? Lógico que a gente tem a tabela da OAB, que dá uma base para a gente do que cobrar de pareceres, etc. Mas ele é muito individual. Eu falo que ele é individual em relação à sua cidade, em relação a você dar um passo de cada vez, né? Senão você assusta o cliente não vai te indicar para outras pessoas, né? Aqui na minha cidade eu tenho esse problema, então eu precisava ir devagar, né? Tanto é que esse primeiro cliente que eu cobrei 700, os outros não foi 700, os outros foram menos, tá? Eu tive que cobrar menos, porque não queriam fechar, e eu falei, não, a gente, o valor é esse, mas o senhor pensa e me fala, eu não dou desconto na hora não. Aí ele me procura de novo, negocia. Então teve planejamentos que infelizmente eu fiz por menos, não é uma coisa que hoje eu fico feliz, mas foi necessário para alavancar. Vou fazer o quê, né? E às vezes eu até falo, os primeiros, se a gente falar, mas ninguém vai querer pagar. Cara, às vezes o primeiro você faz de graça pro seu pai, pro seu tio, Aham, só para você pegar o jeito, né? Encara aquilo como um teste mesmo, um exercício que você está aprendendo. E aí é muito legal, que eu vejo muito isso aqui, né, com os cases de sucesso. E todo mundo fala, nossa, depois que eu fiz o primeiro, que eu consegui entender a importância do trabalho, que eu vi a diferença, ou então que depois eu fui lá, fiz o requerimento e deu certo o que eu tinha sim, simulado, eu encontrei o resultado, aí você fica mais seguro e você consegue até vender de uma forma melhor para o cliente, né? Você fica mais confiante. é verdade. E até um planejamento que você fez para outra pessoa e essa pessoa te indicou, o cliente já vem certo que ele vai te contratar. Ele já É, vem certo. Ele quer só explicar a situação dele, mas como o amigo ficou tão satisfeito, você não vai ter dificuldade de fechar esse contrato. Talvez ele seja mais chorão, ele queira um desconto, né? E aí você vai dar, talvez, mas você já não tem mais aquela dificuldade de ter que convencer o cliente de te contratar, né? Quando a gente oferece um serviço muito bom, o cliente vê que o serviço é completo, que você tem
tem conhecimento do assunto, ele vai te indicar de olhos fechados para as outras pessoas. Então, quem vier não vai ter essa dificuldade de querer saber se eu sei fazer direito ou não. Você só vai ter, talvez, a dificuldade de manter o mesmo valor, ele vai chorar, vai pedir desconto, como eu falei, né? Mas é impressionante como que é um trabalho de formiguinha. Um vai indicando para o outro e você começa a ser conhecida de que você é especialista nisso. Ah, isso é muito gostoso. A pessoa me ligar e falar, olha, me indicaram porque você é especialista nessa área. Ah, eu fico muito feliz. Muito legal. Hã? Concordo, assim, com o que você tá falando. E é legal porque tem gente, né, que já quer. Às vezes a gente vê alguém, tipo a Jéssica, nossa, que legal, ela já tá aí fechando vários contratos, já tá sendo indicada. Só que ela não começou ontem, né? Eu- Começou ontem. É uma jornada, tem um caminho até você, né, realmente começar a ter um nome. E eu né? sei que esse começo demora, porque eu lembro que no meu começo eu escutava as pessoas falando, né? A indicação é ótima. Eu ficava, gente, mas quem vai me indicar se eu não tenho o primeiro cliente? Deus, uhum. Mas esse cliente vai chegar. E assim, é legal você, igual o que a Jé está ensinando aqui, é que é importante você ter uma postura ativa, sabe? Você não ficar esperando o cliente cair do céu. Ah, o cliente veio, os primeiros clientes não estão querendo pagar, tudo bem, você faz o valor mais barato porque você está investindo ali. Você está investindo Exatamente. no seu conhecimento, você está aprendendo, né? Como é os seus primeiros, você está aprendendo. O primeiro você falou aí é terror e pânico. Eu não esqueço meu primeiro. Nosso Deus, nem me fale. É terror e mas depois é mais fácil, né, Gé? Depois você E, já vai começando a ter aquele feeling. Por exemplo, chega lá, aham, você trabalha muito com aposentadoria especial. Aí chega um caso que você já viu alguma coisa parecida antes. E aí fica sim, mais tranquilo para você. Então é muito sim. assim, né? No começo a gente fica desesperado, só que depois o negócio vai fluindo, é muito louco. Vai. Uma coisa que eu acho interessante é você se manter firme naquilo que você quer. Por quê? Porque eu, quando eu comecei na advocacia, como eu expliquei, o escritório dos meus pais era de direito previdenciário. Por mais que a gente pegasse outras coisas, o carro-chefe do escritório era previdenciário. Quando minha mãe e eles dividiram o escritório, a gente continuou no previdenciário. Quando a minha mãe saiu, eu continuei no previdenciário, que as pessoas me conhecessem como advogada especialista em direito previdenciário. Porque eu não queria ser conhecida como quem faz tudo, eu queria identificar. Porque aqui na nossa cidade a gente tem vários advogados excelentes. Eu tenho uma amiga que é especialista em criminal e eu vou sempre indicar ela porque ela é especialista em criminal. Então eu queria que as pessoas me conhecessem nominalmente como Jéssica, especialista em previdenciário, advogada do INSS. Eles me chamam de tudo quanto é coisa. Então, por mais que tenha sido difícil eu chegar até aqui, eu não me mantive longe do meu objetivo, que era do meu reconhecimento como advogada previdenciária. Então, o que é que precisava para eu melhorar isso? Me capacitar, me especializar, ter muito domínio do assunto, que eu tinha certeza que uma hora ia dar certo, né? Então, é um conselho que eu dou. Se você gosta do previdenciário, por mais que você pegue outras coisas, deixe evidente que você é advogado ou advogada do direito previdenciário, que você é especialista nisso. Que as pessoas vão sempre te lembrar de você assim. Qualquer pessoa que eles souberem que tem uma dificuldade em direito previdenciário, vai lembrar do seu nome, porque toda vez você foi lá e ficou jogando que você é isso. Senão, vão esquecer. Exatamente. E Jé, como que você faz hoje, assim, né? Você falou que recebe muita indicação, né? Hoje Uhum. você já conseguiu construir essa rede de indicações. Mas quais são as outras formas que você trabalha para atrair o cliente hoje, né? Você falou que faz post também. Então conta um pouquinho pra gente, assim, de como que você faz para atrair os seus clientes. Hoje, para falar a verdade, eu estou até fazendo pouco post, porque eu tenho recebido muita indicação Ai, que e bom! eu não tô precisando ficar jogando marketing por aí. Graças a Deus, eu já estou tendo muita indicação. Mas uma coisa que eu faço muito, eu até criei um filtro meu próprio do Instagram, né, para poder ter as frasezinhas que eu gosto de postar quando sai alguma coisa.
Então, eu tive retorno das pessoas aqui da minha cidade, no meu Instagram, que gostam quando eu falo sobre algum caso que eu estou trabalhando. Então, como que eu estou fazendo isso? Até pouco parecido com você. Quando eu estou numa situação atípica de um cliente, eu gravo stories contando: olha, hoje eu estou com um cliente que a história é assim, assim, assim. Mas eu fiz isso e deu certo, né? Igual uma aposentadoria de uma cliente. Ela não estava conseguindo aposentar, falando que tinha um tempo e não conseguia se aposentar, mas eram erros nas contribuições. A gente solucionou esses erros, né? Depois que eu fiz o planejamento, a gente viu qual era o problema, a gente solucionou, entrou com o requerimento e a aposentadoria saiu, lógico, né? Tinha coisas para resolver, a gente resolveu e deu certo. Então, essas coisas eu conto na minha rede social. Apesar de ser uma rede social que eu expliquei que é mais pessoal do que profissional, todo mundo na minha cidade sabe que eu sou advogada. Então, do mesmo jeito que eu falo das minhas filhas, do meu marido, da minha igreja, eu estou falando do meu trabalho na minha rede social. E aí eu conto. Tanto é que eles amam, eles gostam de saber o que aconteceu depois. Eu tô aquele caso assim, assim, assado, que a senhora contou, o que deu. Então, isso eu acho que faz sempre as pessoas se lembrarem de mim e virem até mim. Tanto é que eu já consegui diversos clientes pelo Instagram, pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? Eu deixei meu perfil aberto, não é mais privado, então qualquer pessoa me manda mensagem. E você já atendeu pessoas de outros lugares ou ainda não? Mas as pessoas da sua cidade? Já eu tenho clientes dos Estados Unidos, para ter ideia. Que chique! Eu tenho, eu tenho já uns 4 clientes dos Estados Unidos, que eu já fiz planejamento à distância. Eu tenho cliente de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, né? Que é um parente de alguém que mora aqui, que contou de mim, e aí a gente sabe que dá para fazer de forma virtual, não tem necessidade da pessoa vir aqui pessoalmente. E tem de cidades vizinhas, né? Porque aqui Aracruz é uma cidade de tamanho médio, mas tem umas pequenas em volta. Essas pequenas, como aqui a Aracruz é a cidade maior, pessoas de outras cidades vêm aqui e acabam sabendo. Então, eu tenho de João Neve, Biraçu, Fundão, que são cidades aqui de perto, né? Ah, Não é só legal. Aí vai expandindo aí, né? que Traz a um. rede social ajuda. A rede social ajuda muito. Legal. Hum. E conta pra gente, assim, como que você faz? Então, você já contou, né? Como você atrai o cliente, como você fecha o contrato. E como que você faz a entrega? Quanto tempo? Você falou que pede 10 dias úteis, né? Para fazer o É planejamento. E aí, isso. depois, como é que é? Você marca uma nova reunião com o cliente para apresentar o parecer para ele, explicar. Como é que é essa parte da entrega? E você já oferece, se tiver algum novo serviço? Como que Isso. funciona? Tá, como que eu faço? Esses clientes que eu te expliquei que são de aposentadoria especial, eles trabalham na fábrica aqui, que é no litoral da nossa cidade, por exemplo, é 30 minutos da minha casa, mas eles não são daqui de Aracruz. Alguns são de Aracruz, outros são de fora. Esses daí, eles gostam das coisas muito práticas, então a gente faz tudo pelo WhatsApp, tudo. Ah, Eles tiram dúvidas, a gente continua atendimento no WhatsApp e eles falam que eu posso mandar o parecer em PDF pelo WhatsApp. Então, como ele não acha viável vir aqui, eu mando pelo WhatsApp. E no final, nas minhas conclusões, eu coloco que estou à disposição para tirar demais dúvidas e etc. Eles fazem chamada de vídeo para tirar as dúvidas, eles me ligam. E a gente fecha sem nem eles virem aqui. Por exemplo, requerimento administrativo, eles, a doutora falou isso, isso e isso, eu tô com dúvida nisso, aí eu soluciono. Ah, então essa aposentadoria aqui é ótima, né, para eu dar entrada hoje? Eu falo, então já vou fechar com a doutora. Me passa o Pix e não sei o quê, e contrato, não sei o que lá, é tudo pelo WhatsApp. É um exemplo. Já tem um cliente que é daqui de Aracruz, que gosta da conversa, a gente marca para eu entregar o planejamento impresso para ele, explicando ponto a ponto. Tem esse cliente também. Então, eu vou de acordo com o que o cliente achar melhor. Mas sempre falo que a gente vai marcar um outro dia para eu passar tudo, né? Para eu entregar e a gente conversar. Mas aí ele que vai me dizer se ele quer vir, se ele quer pelo WhatsApp, ou uma reunião de forma virtual, é mais do cliente. Eu espero para ver o que o cliente quer, entendeu? Aqui em Aracruz, eu acho.
Não, pode falar. Aqui em Aracruz, por ser interior, a gente é muito prático, né? Não tem muita cerimônia com nada, não. É da minha cidade, né? Não sei como que é na cidade dos colegas que estão assistindo, mas aqui a gente é muito prático. O que for mais prático é melhor. Eu acho que, assim, você falou perfeitamente. A gente tem que fazer o que for melhor para o cliente. Hoje a gente tem que se adaptar. Eu atendo muitos clientes da minha cidade que preferem atendimento online. E aí fica mais fácil para o cliente, fica mais fácil para mim. Pra Então, mim, exatamente. tem que saber também entender o que a pessoa quer. Mas, claro, vai ter aquele cliente que vai querer te encontrar, que ele só vai sentir segurança se ele for lá Exato. no laboratório. Então, você tem que entender qual é o tipo de Tem. facilitar a vida dele, né? Ó, tem um monte Verdade. de gente aí do Espírito Santo, Ah, Piúma, Vila legal. Velha. Ele é perto daqui, né? É 1h30. Eu tenho cliente de Vitória, só não tenho de Vila. Ah, tenho cliente de Vila Velha. É, acaba que vai puxando, né? Para É, outras cidades, vai indicando o outro. foi. Que legal. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de entender qual é a necessidade do cliente. A gente sabe que tem pessoas que são mais difíceis de crer, elas gostam de conversar pessoalmente, de ter um carinho ali. Então, a gente que é advogado, que atende público, a gente aprende isso ao longo dos anos. Eu, como falei, sou advogada há 7 anos, então eu já sei quando o cliente é mais cri-crizinho, que ele quer conversar comigo pessoalmente, a gente já percebe, né? Exatamente. Aí vai se Rogério. Aí, com relação à precificação, você já falou, né? Que você já. faz com a complexidade, geralmente. É, uma coisa que eu esqueci de falar é que, como aqui eles vão falando um para o outro, eles falam, ah, a doutora me cobrou X reais, né? Então, uma coisa que é uma indicação me procurou e quer fechar o serviço e quer que eu faça no mesmo valor, ah, mas é um cliente que eu fiz o planejamento 3 meses atrás. Então, o que que eu explico? Olha, a gente trabalha baseado na tabela da OAB, que não é mentira, é isso mesmo. A minha OAB aqui do Espírito Santo, como de todos os estados, reajusta a unidade do honorário mês a mês. Como que eu vou manter um orçamento de 3 meses atrás, né? Então, eu explico isso para o cliente, que o meu serviço ele é continuamente reajustável e que eu tenho que reajustar, que não dá mais para eu fazer o valor que eu fiz para outro cliente. Então é importante, porque na hora que ele for me indicar para outro, ele vai dizer: a doutora me cobrou X, mas olha, ela reajusta. Periodicamente ela reajusta esse valor. Então fica fácil quando o cliente chegar eu poder aumentar, porque senão vai achar que eu vou manter o mesmo valor de lá de quase um ano atrás. Hoje não tem como, É né? verdade, é esse mesmo. Eu tenho um cliente professor que era bem assim. Eu fiz em 2019 o planejamento dele. E aí, Uhum. depois disso, ele até me deu aula na escola e depois disso ele começou a me indicar. Então, até hoje chegam professores por indicação dele. Só que eu cobrei lá em 2019 o valor e hoje está mais caro. Então, Com mas certeza. você tem que explicar isso para o cliente, né? E Né? é justo. Acho que assim, tudo é do jeito que você fala, né? Do jeito que você explica, as pessoas Uhum. geralmente entendem, né? É verdade. É tudo um jeitinho de falar, não ser arrogante, não. Aqui na minha cidade a gente tem dificuldade com isso. Como eu expliquei, a gente é de interior, aqui você tem que ter jeito para falar com a pessoa. A gente não é de cidade grande, que é todo mundo, não tô nem aí para ninguém, eu quero mais é o meu. Aqui a gente tem que ter aquele jeitinho especial de conversar. Oferece um cafezinho e pergunta da vida dele, vai conversando, ele vira seu amigo. Daqui a pouco, o valor que você falar, tá tudo certo, entendeu? É. E já é assim, muita gente também me fala, ah, mas na minha cidade do interior ninguém vai querer fazer planejamento. Você já falou, né, que teve essa dificuldade no início, mas você acha que é possível, assim, que é viável você implementar esse serviço, que com o tempo, né, tem uma forma de você estruturar e conseguir ter resultados dessa forma? Com certeza, eu acho que o argumento mais forte que você pode usar, que é real, é que a reforma da Previdência é um cenário que deixa a gente muito à mercê de dar uma informação ao acaso. Não tenho como falar para o meu cliente, olhar a carteira dele, somar ali na hora e dizer o que ele tem direito. Você tem que explicar isso. A partir do momento que você
explicar como a lei é hoje, a gama enorme de benefícios que pode ter direito ou não pode, que um oferece um salário melhor, o outro não. Quando você explicar para o cliente que é muito além do que ele imagina, você não vai precisar dizer, você tem que fazer planejamento. Você vai dizer que é um serviço necessário porque é o futuro dele. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa, é a aposentadoria que ele vai receber o resto da vida dele. Então, ele precisa ter certeza de qual é a melhor. Quando você fala isso no atendimento com o cliente, ele esquece a palavra planejamento previdenciário. Ele quer o seu serviço para ele ter certeza do que é melhor. Não precisa falar o palavrão do planejamento previdenciário. Igual aqui na minha cidade interior, eu vou falar planejamento, vai ter gente que não sabe nem o que é planejamento previdenciário, né? Então, é só não dificultar no atendimento, é dizer, olha, esse serviço, é por isso que você não pode atender pelo WhatsApp. Você tem que marcar um horário. Quando o cliente chegar lá e ele fala com você o que quer, qual o serviço, você vai dizer, entendi. Então, o senhor quer saber qual aposentadoria o senhor tem direito, se já tem direito alguma ou quando vai ter. Então, aí, vou explicar para o senhor, é assim, assim, assado. A reforma da Previdência veio. Quando você vai explicando, você não tem dificuldade de vender esse serviço. Você não precisa falar, estou fazendo planejamento previdenciário, hein? E falando para todo mundo. Não precisa. À medida que a pessoa for te procurando e você explicar qual é o serviço, você vai vender. Não tem como não vender. Exatamente. Até tem gente que nem chama de planejamento previdenciário. É. Tem gente que fala, é um plano de aposentadoria ou uma análise, não importa o nome, E né? No final é o mesmo serviço. eu não falo planejamento previdenciário, para você ter ideia. Eu falo que é uma análise apurada da situação dele no INSS, né? E que a gente precisa contar salários, tempo, conferir pendências. É uma análise completa que eu vou fornecer um parecer depois. Então, previsões de aposentadoria, vai falando a linguagem do cliente. Com Eu certeza. não acho que tem dificuldade. Todo mundo vai aposentar um dia e vai ter gente que tem que aposentar hoje e a maioria das pessoas não confia no governo, a maioria das pessoas quer ter certeza do que está pedindo. A gente já conhece o INSS, todo mundo conhece, né? Então, você não vai ter dificuldade de vender isso para o cliente. Não tem como, né? E Jé, como que os planejamentos te ajudaram, né? Porque você já falou que já era da área previdenciária, mas que você trabalhava mais no êxito. E como Isso. planejamentos te ajudaram a manter o seu escritório mesmo, sem depender do êxito? Porque, por exemplo, hoje lá no meu escritório, as nossas despesas são os planejamentos que pagam, né? Então, assim, os salários, os custos, por exemplo, o programa de cálculos, o nosso software de Sim. gestão. Isso, os planejamentos já ajudam o escritório a se manter. Então, a gente não fica dependente, né, dos processos do êxito. Então, como que os planejamentos ajudaram o seu escritório a se manter sem o êxito? Nossa, os planejamentos é a renda, acaba sendo a renda principal do meu escritório. Eu nunca imaginei que um dia eu teria dinheiro na minha conta todo dia, porque eu não tinha dinheiro na minha conta, gente. É verdade, eu não tinha. Então eu não imaginava que eu teria dinheiro todo dia. É uma coisa assim, não dá nem para explicar. Eu recebo RPV, por exemplo, esse mês recebi, mês que vem também vou receber, já tem, que eu entro com as ações. Mas hoje eu não dependo mais dos RPVs. O planejamento, como eu te falei, quando você oferece um serviço bom e as pessoas vão indicando, você começa a ter uma demanda de serviço muito legal, não te falta serviço mais, né? Olha quantas pessoas, minha cidade é de 100 mil habitantes, sempre vai ter alguém querendo aposentar, então eu não vou ficar sem serviço mais. Então, hoje a minha renda na minha conta é de planejamento previdenciário. Eu já tive mês de ganhar 6 mil, 8 mil, só de planejamentos, tá? E eu tô fazendo o curso desde setembro do ano passado. Não fez um ano que eu sou aluna do Dizambi. Eu vou renovar. Eu vou, lógico. Não, porque eu tô aqui preparando aulas novas. A gente Opa! vai dar um up e quem tiver vai ter todas as coisas novas que eu estou preparando. Vai ser Pois babado. é. Então, assim,
eu tinha semana que eu começava e iniciava sem nenhum real na minha conta, nenhum real. Eu não tenho vergonha de dizer, né? Todos nós um dia já passamos dificuldade com a advocacia. A maioria já pensou em desistir um dia. Se você Todo, não todo pensou, mundo já ficou um mês sem receber nada. Chegou no final do não, mês, você falou. verdade. E aí hoje, ó, se eu não fiz a conta aqui do mês passado, por exemplo, mas teve o mês de maio que eu fiz muito planejamento e quase todos fecharam o requerimento. Então, eu não posso nem te explicar quanto eu recebi, né? Ai, é inacreditável. Meu marido fala, amor, vou parar de trabalhar. Vou parar. Vou te ajudar agora, porque não tem condições. Você morre de rico, ele falando. Fazer planejamento também. Deixa eu assistir essas aulas aí. Exatamente, porque meu marido ele é de um ramo totalmente diferente do meu. A gente é dono de uma oficina de reparo de veículos, né, automotores. E ele fala: eu vou fechar essa oficina, eu vou fechar, vou ficar com você, vou escanear documentos, vou te ajudar, porque a gente não está acreditando, você não está entendendo. A gente não está acreditando no tanto que está dando certo. É maravilhoso. Então, hoje, o planejamento previdenciário é a renda do meu escritório. E eu não estou falando da boca para fora. É a renda do meu escritório. Porque dele vem o requerimento e aí é só alegria, né? Quando sai o requerimento, a gente recebe o êxito. Então, é um círculo ali que não está tendo fim mais, graças a Deus. E assim, e quando a gente para pensar, né? Porque, por exemplo, você falou dessa pessoa que você fez planejamento, né, de aposentadora especial e que a pessoa aposentou no teto. Então, Uhum. você cobrou lá R$ 1.000, não sei, para fazer o planejamento, depois ainda cobrou um valor para entrar com o requerimento e depois você ainda recebeu o êxito com benefícios de 7.000, É, né? eu cobro, como que é o meu êxito de requerimento administrativo? Quando eu vejo que é um benefício de um salário mínimo, eu cobro de uma forma. Mas quando eu vejo que vai ser um benefício de um valor alto, eu já cobro de outra forma. E esse cliente, a gente combinou metade do primeiro salário. Eu não cobrei, eu não tinha nem muita experiência na época como cobrar, mas eu recebi 3.800, ou mais, não lembro. Eu não tive quase nada de. Eu trabalhei 5 meses nesse requerimento, eu cobrei 1.200 para dar entrada, se eu não me engano. E aí, quando saiu, eu recebi 3.800 de um requerimento administrativo. Quando que eu imaginava, gente, ganhar um dinheiro desse? Eu esperava séculos para sair um RPV de menos que isso, entendeu? Então, o planejamento, para você aprender o planejamento, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Não vai parar aí. Você vai aprender o planejamento, mas você vai ter muito além disso. Muito, muito além. Muito mais trabalho, né? Vai chegar. Muito, muito mais trabalho. E eu amo, amo, amo. Hoje eu posso dizer que eu sou realizada na minha profissão, porque eu já tive situações de querer desistir mesmo, de me sentir muito mal, de chorar muito, de por que eu fiz direito. Eu não tenho vocação para isso, as pessoas não confiam em mim. Eu já passei uma fase muito difícil, né? E hoje eu me sinto tão realizada. Gente, quando você não tem dinheiro na conta, é difícil você ficar realizada. Você não vai ficar. Você vai se questionar, né? E com dinheiro a coisa muda. Você vê o seu sendo valorizado e isso te deixa muito. Com certeza. Sem contar, né, Gé, a diferença que você faz, né? Você vê realmente, igual você disse, várias regras e tudo mais. E quando você consegue encontrar, cara, quando você consegue fazer uma pessoa se aposentar no teto, igual você conseguiu, Uhum. cara, isso dá aí a realização vem multiplicada, né? Nossa, no dia desse cliente eu chorei igual criança, você não tá entendendo. Eu falei com ele, ele ficou tão feliz, depois eu desliguei o telefone, tava chorando. Eu falava, ai meu Deus, não acredito, e chorando, porque eu sou muito emocional, né? É igual quando eu consigo um LOAS judicial, eu fico feliz demais. Quando eu consigo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, uma pessoa sofrida, eu choro junto com a pessoa, você não tá entendendo. Então é uma sensação pessoal de ajudar, de você ter feito a diferença. Ai, não sei nem explicar. Sim, É com bom certeza. demais. Tem uma pergunta aqui. E quando é alguém da sua família, parente, vocês cobram? Eu cobro. Não sei a Gé. Eu cobro, assim. Da minha família, eu acho que eu só fiz o do meu pai. Foi de graça esse. Ó, Agora,
tipo assim, amigos, por exemplo, pai de amigos, a minha melhor amiga, eu fiz o planejamento da mãe dela e eu cobrei normalmente, sabe? Eu acho Uhum. que é importante, mesmo que você cobre um pouquinho mais barato, se for um parente e tudo mais, eu acho que não dá para fazer de graça, sabe? Eu acho que é muito trabalhoso. Quando você tá lá fazendo análise, mesmo que você queira ajudar, tudo bem. Ah, não, uma pessoa, por exemplo, uma moça que trabalha aqui em casa, diarista, ela, Uhum. como é que é a minha aposentadoria? E aí eu vou fazer a análise dela de graça. Mas aí você não precisa, por exemplo, fazer o planejamento, parecer. O dela Aham. a documentação, tal, eu vou falar, ó, o seu resultado é assim, provavelmente vai ser um Sim. salário, mas eu já vou ver a documentação. Então, assim, é cada caso, né? Não tem uma regra. Como que você faz, Gé? Então, da minha família, eu não tive muita procura, porque talvez porque acham que não é o momento ainda, né? Mas da minha mãe, a minha mãe, eu tô auxiliando ela a gente solucionar pendências no CNIS, que a gente verificou. Eu estou ajudando ela para a gente ver se já consegue aposentadoria. Fiz os cálculos para ela, né? Ela tá assistindo, ela vai dizer aí. O meu pai também eu estou solucionando, que está com muitas pendências em contribuições. Para eles eu não vou cobrar nada, né? Mas eu posso dar um exemplo de amigo. Eu tenho o Jardel, que ele era o motorista da van de quando eu era criança e ia na van com ele. Então, ele me conhece desde 1 ano de idade. Ele me procurou semana passada, né? E eu cobrei dele normalmente. Você não pode ter vergonha de cobrar, né? Ai, nossa, essa pessoa me conhece desde criança, deve me achar imatura. Ai, meu Deus, quanto que eu cobro? Não, hoje eu sou isso, é a minha profissão. Vamos supor, se eu tivesse uma loja de roupas e ele me procurasse, eu ia dar uma roupa de graça para ele? Eu não ia dar, né? Você tem que colocar isso na cabeça, né? Então, talvez um amigo muito próximo, alguém que você considera muito, você faz um precinho melhor, mas você não pode deixar de cobrar. Não tem como, né? E, Gé, você falou aí, né, enfim, como o planejamento te ajudou, né, que o seu marido falou, gente do céu, como assim? E Uhum. assim, conta pra gente, assim, em termos de conquistas mesmo, sabe? O que que você conseguiu realizar que você queria com o planejamento que antes você não estava conseguindo e agora hoje, né, você, não sei, seu escritório, arrumou seu Uhum. escritório, casa, né? O retorno que você teve, assim, com esse serviço. Então, hoje eu posso definir que eu tenho uma independência financeira, que era uma coisa que eu não tinha. O meu marido passava muito sufoco para dar conta de pagar as coisas porque eu não tinha dinheiro, não tinha. Então, hoje a gente tem uma independência financeira, a gente tem liberdade para fazer as coisas que a gente quer. A gente comprou uma viagem, a gente tem 12 anos juntos, eu e meu marido, a gente nunca viajou. Então, a gente comprou uma viagem em família, vamos viajar em setembro para Londres, uma coisa que a gente nem sonhava em fazer. Oh, que legal, Gé. Parabéns. Então é uma realização de sonhos, entendeu? Oh, que linda. Não, eu fico muito feliz, assim, de ter feito parte, de ter plantado uma sementinha. Mas, assim, o mérito é todo seu, por ter corrido atrás, por estar implementando. E eu fico muito feliz. Parabéns. Obrigada. A gente vê a realização do sonho de fazer coisas que eu não imaginava em fazer, e é pela minha profissão, e estava ali o tempo todo. Então, você se vê útil no mundo, né? Você se vê útil, você se vê ajudando as pessoas, você tendo a recompensa disso tudo. Então, hoje é isso que eu sinto, é a realização de sonhos das pessoas que eu atendo, mas os meus sonhos, né? Os meus e da minha família, que hoje a gente está conseguindo fazer. Ai, que lindo! Todo mundo emocionado, tá todo mundo aqui. Ai, que lindo, Jéssica, parabéns. Eu sendo a chorona, Jesus. Ah, não, que lindo. Não, mas eu fico muito feliz, Jé. Parabéns mesmo, assim. Por isso que Obrigada. quando você falou comigo lá no direct, eu falei, eu senti, sabe, a sua paixão pelo que você tá fazendo, pelas coisas Uhum. que você tinha falado. E até teve uma outra pessoa, a Gabi da semana passada, que eu também entrevistei, né? E ela falou assim: ah, mas eu nem tive, assim,
tanto o resultado, assim, para falar, né, no que diz sucesso. Aham. Mas não é sobre o resultado. Ela é quem não era advogada, né? Porque ela é de Ah, outra. Aí eu falei, você acabou de começar. Para quem acabou de começar, os seus resultados já estão incríveis, sabe? com E certeza. dinheiro só, é sobre a sua realização mesmo. É você mostrar para as pessoas que é possível, sabe? Verdade. Tá sendo muito inspirador você contar que é possível, sabe? Que você conseguiu realizar coisas que você não sabia. Gente, que legal! Vai curtir então a viagenzinha. Não, a gente vai viajar e era uma coisa, sim, impossível de acontecer, né? E hoje a gente está pagando a viagem, está feliz e a gente não passa aperto para pagar as contas, né? A minha filha já estudava numa escola particular mais velha e a gente pagava morrendo a escola dela. Não existe isso mais, graças a Deus, não falta nada. Eu sempre falo com meu pai, pai, eu não tenho vontade de ser rica, de ser milionário. Eu sempre tive o desejo de viver bem, né? De eu fazer o que faço e viver bem, sem dificuldade. Isso já é uma vitória que eu não tenho nem como explicar, né? Eu sinto vontade de ter as coisas, agora eu posso ter. A gente quer trocar de carro, eu já tenho condições de juntar dinheiro para trocar carro. Não sobrava dinheiro, né? Então, hoje é isso, é realização de sonhos, de conquistas pequenas que eu tinha e que eu estou conquistando. E vai vir muito mais. A gente começa conquistando pequenas coisas, daqui a pouco eu vou conquistar coisas grandes, se Deus quiser. Com certeza, E é, não deu nem um ano ainda. Você ainda né? vai voar, eu tenho certeza. Que legal. Então, todos os planejamentos a gente usa o cálculo jurídico. Aí você me perguntou quantos eu já fiz. Foram 82, né? 82 planejamentos de setembro até hoje. Eu acho fantástico. É? Eu nem acredito. Só descontei, tem 82 cadastrados. Eu descontei alguns que foi mais uma consulta básica para alguém, não sei o quê. Mas vamos botar aí, até uns 70 foi pago, né? Que eu realmente recebi. Então, gente, nunca imaginava isso. Maravilhoso. Ai, gente, que alegria. Que bonita, gente. Parabéns. Não, Ah, eu também. muito legal mesmo, assim, parabéns mesmo, e é o começo, assim, você vai ver que o negócio vai crescendo, sempre crescendo, cada pessoa que você atende, ela vai trazer outras pessoas, e aí o céu é o limite, e eu quero saber de tudo, mulher, eu quero inclusive ver fotos, marca depois uma foto, que eu quero ver você nessa viagem aí com as suas filhas, e você tava falando, né, da escola, gente, ter filha é caro, viu? Menina, Não, ei, contar os perrengues, senão você vai desistir de ter um neném um dia. Não vou contar os perrengues. A minha mãe pegou ali, ó. Vou mostrar minha mãe. Minha mãe é advogada, que eu tava falando. Tá toda gata que fez o cabelo. Essa oi, tudo bem? Gente, que mãe linda! Obrigada! Olha que princesa é essa! ela é muito inspiradora, é quem sempre me inspirou a ser advogada. E quando eu queria desistir, ela conversava comigo, né? Isso. Então, hoje a gente é parceira até nisso, né? E ela dizia que ia ser médica, Jéssica. Médica. Não, Deus me livre. Depois falou que ia ser arquiteta. Foi mudando, né? Graças a Deus. Olha, pessoal, duas irmãs. Não, mas parabéns pela filha maravilhosa. Não, tá arrasando demais. E por ter plantado a sementinha do Prev nela, né? Isso aí. Aí teve alguém que falou bem assim: nossa, seus pais são previdenciaristas e você faz o planejamento deles incrível. Isso. O meu pai não seguiu o previdenciário, mas ele me procura agora, eu que ele, né? E ela tá fazendo o meu. Semana passada ela estava fazendo o meu. Aí foi olhar meu quinis, olhou umas certidões que eu tenho. Mãe, ó, se você esperar mais 7 anos, você vai ter uma aposentadoria de não sei de quanto. Mas se for agora, você consegue. Eu vou pensar. Eu falei, mãe, não dá nada agora. Eu falei, não dá nada agora, não, porque daqui 7 anos é um salário de 6 mil, tá ficando doida, não vai pedir essa aposentadoria hoje, não. Eu falei com ela. Que legal, parabéns pela filhota maravilhosa aí. Escolheu um nome bonito ainda. Né? Será por que eu gostei de Jéssica, né? A gente se parece. Olha, toda Jéssica é linda e inteligente. Olha, eu concordo. Viu? Pode...
E tem a Júlia também, que é linda e inteligente. Minha irmã, de O Jota. Beijo, prazer, viu? Já, e pra gente finalizar, assim, como que o curso te ajudou nesse processo de implementação do planejamento, assim? Você já mexia com Prev, né? Então você já tinha uma certa experiência, mas Uhum. o que você sente, assim, que o Dizambi te ajudou a implementar esse serviço e hoje, né, ter essa realidade aí que você tem? O Dizambi, como eu expliquei até lá no início, ele abriu a minha mente no sentido de que é possível fazer as coisas, porque eu achava que era impossível. Eu achava que eu não sabia fazer, não existe, como eu vou calcular alguma coisa. Então, o curso, como que ele abriu a minha mente, justamente também porque eu vi que tem um sistema que ajuda a gente a contar. Você não precisa ficar naquele sofrimento, né? De ficar contando contribuição por contribuição numa tabela, né? Então, o curso, me abriu os olhos para um mundo que eu não sabia que existia, né? Eu não sabia que era fácil, se eu me dedicasse, que era fácil. Então, o curso, ele vai ser fundamental para você sentir segurança. Você não vai, talvez você sozinho ou sozinha, você não vai enxergar como fazer. Você não vai. Eu falo por experiência própria. Eu só vi que eu tinha condições de fazer por causa do curso, tá? E não estou puxando sardinha para minha xará, eu estou falando verdade. Eu só vi que era possível com o curso. Então, você que talvez você está perdido, não sabe como fazer, como eu também não sabia, você vai começar a assistir o curso e vai falar, gente, é isso, não tem como, não tem como não fazer, né? Então, quando eu comprei o curso, que é a minha particularidade, eu comprei porque eu já queria oferecer esse serviço, mas não sabia como fazer, né? E porque eu queria ter algo que eu fizesse no dia a dia sem eu precisar contar com êxito. Então, a minha amiga Jayara, que foi um anjo de Deus que me indicou o seu perfil, foi algo das minhas orações, que eu queria algo que Deus me ajudasse a ser feliz na minha profissão. Então, quando eu achei o seu curso, eu falei, isso, era tudo que eu precisava. Então, não tem. Vai abrir demais a sua mente. Você vai aprender coisas que você não sabia e você vai se sentir seguro, vai fazer e vai amar fazer, não vai parar nunca mais de fazer. Ai, que linda! Não, eu queria te dar um abraço, Gé. Maravilhosa, que fofo. Quase chorei aqui agora, eu fiquei. Ai, meu Deus! Você é mais forte do que eu acho, porque eu sou muito. Não, assim, realmente eu dou a segurada para não chorar nas coisas. Não, eu não. Gente, mas eu não fico arreganhando a minha cara para os clientes. Não fico fazendo... Mas eu, no meu íntimo ali, eu tô emocionada muito. O pessoal tá amando aqui você, Gé. Eu fico perguntando. Eu posso fazer um curso mesmo sem estar formado ainda? Sim, você já pode ir aprendendo, né? Inclusive, tem alunos que são bacharéis, que ainda não tem OAB, também alunos que são estudantes, aluno que vende, né, os cálculos. Então... E já o pessoal, eu também quase chorei. Olha, eu que... aqui. Pois encerrar aqui, que, meu Deus, passou voando essa live. Já passou Eu falo demais. Não, é porque passou rápido que a gente estava batendo papo. Gé, se você pudesse dar um conselho para quem está aqui assistindo a gente, que está nessa fase difícil, de não saber o caminho certo, de não saber o que fazer, né? Qual seria a dica que você daria? Primeiro, acreditar em você, que foi o que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, não, eu sou capaz de fazer dessa minha formação, da minha profissão, algo de bom para minha vida. Primeiro, eu acreditei em mim. Segundo, que eu acreditei no curso. Eu falei, não conheço a Jéssica, eu nunca vi, mas eu vou comprar porque ela me passou segurança que ela sabe o assunto, então esse curso vai me ajudar. Se você pegar o curso e você aplicar e fizer tudo certinho, o conselho que eu te dou é se dedique a aprender tudo do curso.
se dedique. Ela tem muitas dicas, ela é maravilhosa. Ela dá dicas no Instagram e dicas no curso. Então, eu diria assim, se você seguir tudo que tem lá e começar dando um passo de cada vez, daqui a pouco você vai estar voando, você não vai nem acreditar. Então, primeiro, acreditar em você. Segundo, se dedicar a aprender, porque é fundamental que você domine o assunto, é fundamental que você tenha segurança no assunto. Então, se você tem segurança, é igual um médico. Você pode ir em 5 médicos oftalmologistas, talvez só um vai te passar segurança. Advogado é assim também. Se você dominar o assunto e você vai passar segurança, você vai alavancar. Não tem como, tá? Então, acreditar em você, se dedicar, que vai dar certo. Ai, que linda, gente. Nossa, muito obrigada por tirar uma horinha aí do seu dia, contar pra gente essa história tão linda, tão inspiradora. O pessoal amou. Eu Ai, amei também conhecer um pouquinho mais sobre você. Fiquei muito feliz. De verdade, assim, parabéns. Pra mim, sabe, eu também não tenho palavras, sabe, de escutar essas coisas que você tá falando. E é um gás mesmo, né, pra gente com continuar. certeza. E vai Então, ficar salva a live? vai ficar salvo. Inclusive, eu vou te colocar como colaboradora, que aí se você aceitar, aparece lá no seu perfil também. Opa, amei. Amei. Depois, quem quiser Só assistir. falta, e só falta ser convidada para o casamento, né? Né? Devia ter convidado, assim, algumas alunas É, especiais. tô brincando. Mas quem não chora não mama, né? Vai que eu Mas, vou lá, não, a gente pode marcar, assim, fazer dois um encontrinho. casamentos. A gente pode marcar um encontrinho com os cases de sucesso, quem sabe um dia, Exatamente. né? O pessoal que tá aí na live também, depois quero vocês no próximo case de sucesso pra gente fazer esse encontrinho, né, Gé? Verdade, eu vou ficar feliz de assistir. Ah, que linda. Jé, obrigada. Gente, obrigada por terem assistido aí. Depois eu vou... Sigam a Jéssica, eu vou postar lá no feed, vou botar o arroba dela certinho. Sigam lá o perfil dela para vocês verem, conhecerem um pouquinho. Olha, já tem outras fadas. Amei a ideia de encontro, exatamente. Vai sair. Adoro. Já falei pro Daniel, vamos fazer o encontro. Vai ser outra viagem que eu vou pagar, né, gente? Com meus Olha, né? Ir lá para Brasília, quem sabe, já pensou? Seria legal. né? Por aqui. Então, tá bom. Eu amei, tá? O convite. Me senti muito lisonjeada, assim, de ser alguém para falar, para ajudar, que a gente quer mesmo é isso. Ouvir a experiência do outro ajuda a gente demais. E eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Foi incrível. Gente, um grande beijo para vocês. Lembrando que começa amanhã à noite, às 8h05, né? A Jéssica recomenda. Tem alguém falando que responde. O que eu não respondi? Será que fui eu ou fui você? Ixi, não vi. Nem eu. Ai, que Tudo. dó. Mas, ó, a pessoa que fez essa pergunta, deixa lá na live que vai ficar salva. Ela perguntou: esse curso é apropriado para formados com OAB ativa? Acho que foi isso que ela perguntou. Foi? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Quem já tem OAB, contadores, tem vários contadores que são alunos também. Quem quiser aprender a fazer essa análise previdenciária e implementar o planejamento, está mais do que convidado, tá bom? Isso. Gente, um grande beijo, Gé. Boa tarde. Beijo. Bom trabalho. Fiquem com Para Deus. vocês também. Amei. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau.